louvado pela vida de vocês. A minha oração é que Deus possa dar graça, saúde, porque o ministério pastoral é um ministério que exige muito, né, que cobra muito. Quando eu digo cobra muito, irmãos, é porque cobra, eles têm a vida deles e têm a vida de vários filhos, se assim posso dizer, para poder cuidar, para poder acompanhar, lógico que com suporte, né, com a visão que Deus deu para eles. Alguém fala, o trabalho fica mais leve, mas nunca é leve pastorear, nunca é leve exercer a função de cuidar de outras pessoas. Eu sei porque eu tenho vivido isso há mais ou menos uns 3 anos, 4 anos na íntegra. O apóstolo já tem uma caminhada pastoral aí mais longa, mas a minha vida toda sempre foi ministrar, sempre pregar, viajando. Eu conheço pelo menos 22 estados do Brasil, 8 países. Então, um dos países que eu mais vou é a África, mas numa conversa na mesa com o apóstolo, ele me despertou para algo maior. Eu lembro que estava eu, o apóstolo Michel, o apóstolo Jairo, e tinha mais alguém conosco na mesa naquele dia, eu não me recordo quem, mas dos dois eu lembro, e principalmente do apóstolo Michel. O apóstolo falou, pastor, o senhor faz um trabalho lindo, mas o senhor não pode gerar filhos bastardos e deixar por aí. Você vai e você não cuida, né? Então, a intenção nossa sempre foi ajudar mesmo, mas, na verdade, quantas pessoas a gente edificou, porque eu vou aqui ministro, mas os problemas ficam com o apóstolo Michel, é ele que resolve o problema. Então, um dos melhores pregadores que a igreja tem é o vosso pastor. Pode passar aqui, irmão, o best-selling em mensagem, Billy Graham, que já faleceu, podia passar por aqui, o Spongler, que foi um dos príncipes dos pregadores, que não será nunca melhor do que o vosso pastor, porque eles simplesmente passariam aqui, ministrariam uma mensagem que edificaria a tua vida, que é isso que eu vou fazer, mas no dia a dia, irmãos, quem é que cuida dos problemas, da dificuldade, é o vosso líder. Então é eles que vocês sempre têm que honrar. Vocês podem gostar de qualquer, não tem problema nenhum você gostar de determinado pregador A, né? Porque hoje tem gente sendo pastoreada pelo YouTube, irmão, né? Sendo pastoreado pelo YouTube, porque hoje a informação era tão grande, e alguns adotando até, não, eu não preciso ir eu não preciso ir para o templo, né? O culto em casa, a gente tomando ceia em casa, a gente sendo pastoreado em casa. Eu conheço aí alguns, até pastores, irmãos, que se decepcionaram, falaram, não, eu pastorei em casa, mas aí eu falei, quando vocês tiverem um problema, quem é que vai ajudar vocês dentro desse problema? Uns fugindo da responsabilidade, não, eu vou para tal lugar, e lá eu vou ficar lá no canto, e, irmãos, os problemas, eles sempre vão surgir, dificuldade, elas sempre vão aparecer. Tempo atrás, alguém me perguntou, pastor, o que eu faço? Eu não queria ter mais problema, eu falei, é simples, morre. Você morrer, acabou o problema. Quando você morreu, irmão, acabou a luta, né? E aí a juventude está aqui, e tem um grupo de jovens falando, não, pastor, eu sei, você é casado, quando eu casar eu vou ser feliz. Eu falei, casa para tu ver, se você vai ser feliz, você vai ver a guerra que é, irmão, glória a Deus por isso. É 25 anos que eu estou na guerra com a pastora aqui, e eu louvo a Deus a cada dia pela vida dela, irmão, mas não é fácil ela me aguentar, eu aguentar ela, porque eu falei, na briga de um casal, porque casal briga mesmo, isso é natural, nenhum pastor, ninguém, apóstolo, ninguém é super-homem, vai ter o desentendimento, lógico que a briga, ela é natural, e numa briga alguém tem que ceder, e é sempre o homem que cede, e se não ceder já viu, né, irmão, como é que é a situação, e não adianta, pode ser o super-homem, o super-crente, o super-pastor, super-apóstolo, ele tem que ter sabedoria para conduzir a tua casa. Então a maior prova da minha chamada, irmão, da minha vocação, é a minha família de pé, porque a minha maior pregação é a minha família, e tem gente que está ganhando muitas guerras lá fora e perdendo dentro da tua casa. Quantos casamentos destruídos, casamento de 20 anos e do nada um olha para o outro, não está tendo mais aquele sentimento. Não é até que a morte você separa, então alguém vai ter que morrer nessa brincadeira, porque casamento é coisa séria, irmãos, é uma aliança, mas hoje as alianças estão sendo quebradas, mas eu profetizo que dentro dessa casa, irmãos, as alianças não serão quebradas, porque vocês estão debaixo de um mover profético. Então Deus, Ele guardará a tua família, a tua casa, o teu casamento desse mal, irmãos. Quem sabe você está vivendo um momento, e eu estou falando por isso que o momento não é favorável, e é assim mesmo, sorri, amanhã vai ser melhor,
E não é por isso que você vai desistir, só porque as dificuldades aparecem. Reacende, faz alguma coisa, compra a cebola do amor. Já tem um morango mesmo, compra a cebola para chorar. Passa no negócio ali, o negócio vai dar certo, em nome de Jesus, irmão. Pela manhã, eu falei, irmão, a gente tem uma paternidade, e essa paternidade, ela é do Pai. Todos nós aqui somos filhos de Deus, sim ou não? E só que, por exemplo, eu tenho 2 filhas, e hoje meu neto Judá, que está fazendo 3 meses, vai fazer 4 em agosto agora, né? Foi apresentado aqui no Casarão, porque a minha filha, o Bruno e a Alessandra, eles são pastores do jovem aqui no Casarão. Pegaram uma grande dificuldade aí, depois de várias coisas que aconteceram, mas hoje estão aí com mais de 250 jovens fazendo trabalho, encontro, né? E quando minha filha casou, falou, pai, eu vou ter que seguir meu marido lá, e ela pediu autorização para mim, para poder ir para lá, irmão. Ela poderia não fazer isso, mas ela sabe que eu sou o pastor dela, eu sou o pai dela, e eu jamais falo, não, você não, teu marido, você tem que seguir ele, você tem que acompanhar ele, tem uma chamada lá linda, sempre congregou lá, não saiu, aconteceu muitas coisas, está lá, e hoje está subindo, Deus está honrando ele lá, e ele lá está fazendo um grande trabalho. E aí eu tenho a Alessandra e minha filha Sara, mais nova, 19 anos. Interessante que nenhum filho é igual ao outro, sim ou não? Todo filho, você já viu que quem tem um filho que seja um filho, quando ele faz alguma coisa, você fala assim, ó, parece que é a tua mãe. Ó, igualzinho teu pai, mesma coisa que teu pai faz, você faz. Você quer atribuir alguma coisa negativa do que ele está fazendo. Então assim, o nosso pai, que é o nosso Deus, tem vários filhos. E nenhum filho aqui é igual um ao outro. Só que eu descobri, lendo a Bíblia, que alguém tem que parecer mais com o pai. E eu descobri que as mulheres parecem mais com Deus do que os homens. Ou seja, a paternidade das mulheres são mais vinculadas a Deus do que os homens. Ou seja, as mulheres parecem mais com o pai do que os homens. Agora pergunta para mim por quê. Não, desse jeito eu não respondo. Pergunta para mim por quê. Por quê? Quer ver só uma coisa? Quando é que Deus está errado, irmão? E a mulher está errada quando, irmão? Puxou para o pai ou não puxou? É a cara do pai, irmão. É igualzinho o pai. Eu nunca vi uma paternidade dar uma liga tão grande igual essa. Glória a Deus. Mas esse não é o assunto. Eu vim aqui. Ninguém explica, é isso. A paternidade é essa. Glória a Deus por isso. Queridos, eu trouxe aí um livro. Teve um tempo que eu fiz um pré-lançamento. E acho que eu tive a oportunidade de rapidamente vir aqui. E eu estou com esse livro aqui que vai ser um divisor de água para a tua vida, para quem gosta de ler. Eu mesmo, irmãos, eu gosto de livro que me aproxima da Bíblia. Na verdade, eu gosto de muitos livros históricos, mais do que teológicos. Eu sou apaixonado por John Piper, eu gosto muito de Kevin Conner, eu gosto muito de James Edward, que são livros históricos. Então a história ela não pode ser apagada. História é história, irmãos. História explica que os dinossauros viveram há mais de milhões de tempos. Provas vivas que isso aconteceu. Então são historiadores, homens que escreveram aquilo que vivenciaram, somando com aquilo que a Bíblia fala. Então, irmãos, um dia eu, em Partes de Ofertas do Rio de Janeiro, Deus me deu uma mensagem para mais de 500 mulheres lá, e ele falou para mim, isso vai virar um livro, meu filho. E Deus me deu um tema na noite, o vaso. E quando esse tema surgiu, eu falei, Deus, o que eu vou escrever, o que eu vou falar dentro desse livro? Que aproxime os leitores da Bíblia. E aí, quando fala o tema o vaso, você vai logo em Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. E Deus falou, não é esse vaso que eu estou falando. Então eu fui para a cruz, eu fui para o Calvário. E no Calvário, Jesus ele está pregado no madeiro. E o texto diz que a fonte da água da vida sentiu sede. E ele sentindo sede, ele gritou dizendo que tinha sede. E o vaso estava ali, irmão, no lugar certo, na hora certa e no momento exato. Porém, com conteúdo errado. Quando foram buscar água naquele vaso, para matar a sede de Jesus, o que tinha dentro daquele vaso, irmãos? Vinagre. Nesse livro eu trato sobre esse assunto. O que adianta ser vaso e ter vinagre na alma? Extraindo os vinagres da nossa alma. Vinagre é vinho estragado, irmão, fermentado, que não prestava para ser adquirido. Então, aqui, nesse livro eu vou tratar sobre esses vinagres. Pastor, dificuldade para perdoar é vinagre. É uma dificuldade para, em algumas áreas, alguns vinagres que ainda restam. É por isso que você vem no culto. Qual é a ideia de cultuar, irmãos? É cultuar
celebrar ao Senhor com louvores e a palavra de Deus nos posicionar para que na semana possamos caminhar debaixo de um alinhamento. Ou seja, todo dia, todo culto, você vem, domingo de manhã, domingo à noite, a palavra é liberada, e aí é falado sobre posicionamento, é falado sobre perdão, é falado sobre arrependimento, é falado sobre caráter. Quantas mensagens você ouviu nesse cunho, e Deus sempre falando, edificando, exortando, e por que Deus sempre repete de formas diferentes? Mas se você pegar a mesma coisa, porque é a área que Deus precisa trabalhar na nossa vida, são os vinagres que Deus precisa extrair, até chegarmos na estrutura de varão perfeito, porque essa é a visão de Cristo para a igreja, irmãos, é de nos preparar para o grande dia, porque o arrebatamento vai acontecer, algumas pessoas querendo ou não, Jesus ele virá buscar a tua noiva, e isso não é eu que digo, isso é a palavra do Senhor, é quem diz, irmãos. E eu aposto, para onde eu olho para a Bíblia, eu vejo a volta de Jesus. Ontem mesmo, em um congresso de jovens do setor do Belém, eu preguei em Lucas capítulo 15, falando sobre a volta de Jesus, sobre a parábola do filho pródigo, porque a pior coisa, irmãos, não é se perder fora. Todo mundo fala do filho que se perdeu lá fora, mas o que ficou? Estava na casa do pai, mas estava perdido. A pior coisa é estar na casa do pai, é estar servindo, mas está perdido, é estar executando, mas está perdido dentro da própria casa do pai. E o que aconteceu quando eu estou perdido? A Bíblia vai dizer que uma festa aconteceu, e quem estava fora agora está dentro, e quem estava dentro agora está fora. E eu falei sobre a grande festa, que é o arrebatamento, vai acontecer, e tem muita gente que está dentro, que naquele grande dia pode ficar de fora, mas tem muita gente que está de fora, irmãos, e se cair em si, e aproveitar a oportunidade, vai participar da festa. Mas a minha intenção é alertar, você não pode ficar fora dessa festa. A festa vai acontecer e você tem que estar dentro dessa festa, você tem que estar alinhado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então entenda uma coisa, Deus não te preparou, o inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Deus ele te chamou para um posicionamento maior, Deus te chamou foi para um alinhamento maior, e eu tenho certeza que nessa noite, irmãos, Deus nos levará a níveis que nunca um dia pensamos que poderia chegar. Amém? Então a intenção desse livro é de te aproximar da Bíblia. Eu vou aqui trazer uma palavra breve, porque nessa noite eu quero falar um pouco sobre a presença, irmão. Quem ama a presença de Deus, irmãos? Eu também amo a presença do Senhor. Então, por gentileza, quem trouxe a Bíblia, 1 Samuel capítulo 13 e o versículo de número 14. 1 Samuel capítulo 13 e o versículo de número 14. Glórias a Deus. Olha o que está escrito: mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu. O Senhor já escolheu. O interessante é que Deus só escolhe 2 tipos de pessoas, e quem falou isso foi Jesus. Olha a escolha de Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Deus escolhe os cansados, e Deus escolhe os oprimidos. Como era a tua vida antes de Cristo? Vida cansada, uma vida oprimida, mas aí Ele escolhe para poder fazer algo novo e inovador. Já escolheu um homem segundo o seu coração, e designou o líder do seu povo, porquanto tu não observaste ou não guardastes o que o Senhor te havia determinado, o que a fé havia lhe ordenado. Então, queridos, olha aqui para cá, eu quero falar um pouco sobre a presença. Todo mundo sabe que aqui Deus está rasgando o trono de Saul. Só para título de informação, aqui está no 1º ano do reinado de Saul. Saul está 1 ano reinando, e ele vai cometer, irmãos, o deslize que não poderia cometer. E que deslize é esse? Ele vai desobedecer, e a desobediência vai levar ele a perder o trono. Então então Saul ele tinha uma ordem. A ordem era o seguinte: entra no arraial dos inimigos, mata todo mundo, mas não pega nada. Só que ele traz o despojo, e quando o profeta, o sacerdote Samuel está chegando no arraial,
ouve um mugido de ovelhas, de boi, e pergunta para ele: que barulho é esse? E ele, querendo se justificar, ele disse: calma, tudo isso aqui eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Então o profeta vai olhar dentro do olho dele e vai dizer: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus ele queria de você era só obediência, mais nada. Mas porquanto desobedeceste, não guardaste o que o Senhor te ordenou, agora tu não seguirás mais governando. O Senhor já escolheu. Em outras traduções diz que o Senhor já determinou um homem segundo o que, irmãos? O seu coração. Então escuta isso aqui. O Senhor já determinou. Samuel está falando: o Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Para entendermos isso aqui e eu começar a ministrar, quando essa palavra é direcionada para Saul, Davi nem nascido era, Davi não existia ainda. E perceba que Deus está falando como se ele já existisse. Olha, tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e designou o líder do seu povo. E uma tradução diz: ele já determinou que ele vai reinar em seu lugar. Parece que era para aquela hora, que era para aquele momento. Só que Davi nem nascido era. E por que Deus está falando dessa maneira aqui? Eu já achei um homem segundo o meu coração. Por isso que ele fala dessa forma. Porque Davi estava dentro de Deus. Ou seja, Samuel está dizendo: o rei está dentro do Senhor. Eu achei um homem segundo o meu coração. Porque Deus, antes de materializar qualquer coisa aqui na terra, primeiro ele cria lá. Deus ele não dá nada aqui sem antes fazer lá. Porque não é, irmãos, não é a terra que comanda os céus, é os céus que governam a terra. No princípio foi assim. E no princípio criou o Senhor os céus e a... Primeiro foi o céu criado, para depois a terra ser formada, criada, estabelecida por Deus. Então quem rege a nossa vida não é a terra, quem rege a nossa vida é o céu. Por isso que ele colocou o homem para dominar a terra, porque aquilo que está dentro de nós não é terreno, aquilo que habita dentro de você, o Deus Espírito Santo, ele é celestial, ele é divino. Então Deus, irmãos, antes de dar qualquer coisa para você aqui, primeiro ele está criando lá. Por isso que parece que algumas coisas demoram a acontecer. É Deus dizendo: eu não faço de qualquer jeito, eu não dou de qualquer maneira, eu não entrego de qualquer jeito. Por isso que o que eu estou determinando para você aqui nessa noite, eu estou arquitetando aqui no céu, ou seja, está dentro de mim. Essa fala, segundo o meu coração, ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia de outra forma. Por exemplo, Jeremias capítulo 1, Deus vai aparecer para Jeremias e vai dizer assim: Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te Você não nasceu, te conhecia de onde? Você estava dentro de mim. Era segundo o meu coração. Ou seja, você não tinha forma. Você não existia no plano terrestre, mas no plano divino. Você já era projeção minha para estar servindo a Deus nessa casa. Então você não é fruto do acaso. Você não é só simplesmente obra do acaso. Deus tinha um plano. Deus tinha um projeto, e Ele trabalhou bem nesse projeto, para que você pudesse materializar aqui nessa terra, e concluir a obra que Ele começou. Por isso que o apóstolo Paulo disse, irmãos, e eu gosto muito dessa expressão: aquele que começou a boa, significa então, quando eu olho para você, tem uma placa explícita na tua terra, não olha para os meus defeitos, não, eu estou em obra, e quem está em obra, significa que não está ainda acabado, tem algumas coisas para fazer. Você já foi numa obra? Vai lá, está cheio de poeira, terra. Por isso que eu olho para você, e se alguém vê umas poeiras voando, fala para ele: não liga não, eu estou em obra. Mas aquele que começou a boa obra em mim, ele é poderoso para poder aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra na tua vida, meu irmão, ele vai aperfeiçoar. E é por isso que algumas pessoas ainda veem o teu defeito, é porque tem uma placa dizendo: tu está em obra. Mas aquele que começou a obra em você não sou eu. Aquele que começou a boa obra em você não foi homem nenhum dessa terra. Aquele que começou a obra em você se chama Jesus, e Ele é poderoso para poder aperfeiçoar aqui nessa noite. Eita, eu estou sentindo a mão de Deus, irmãos, trabalhando em algumas vidas aqui nessa noite, e Deus dizendo: eu vou aperfeiçoar, eu vou melhorar, e tu chegará ao nível que eu quero que você chegue. É Ele.
Então Deus, ele fez, por intermédio de Saul entendendo que o teu trono, ele vai ser rasgado. Aí, irmãos, eu comecei a pensar, então tem alguém desobedecendo aqui, perdendo o trono. Só que esse homem que ele está falando, que está dentro dele, Davi, ele vai materializar aqui na terra. Só que Davi não vai desobedecer. Davi vai adulterar, e Davi vai cometer um pecado de homicídio. Mas diz o texto que ele não sai do trono. Eu falei, que nível, que balança é essa? Parece que Deus é injusto. Não é que Deus é injusto, irmãos. Ambos estão pecando, mas ambos estão tendo atitude diferente dentro do teu erro. Quando Saul desobedece, ele quer bater boca com o profeta e quer se justificar. Não, você não está entendendo, porque Saul amava a coroa. Saul amava o trono. Davi não. Davi, desculpa a expressão, irmão, ele foi um canalha mesmo. Eu acho que se Davi tivesse vivo, quando eu olho para esse texto, na minha casa ele não queria comer um churrasco. Tá larico, tá maluco? Pegou a mulher de Betseba para olhar para mim, é daqui para ali, irmão, vai olhar para outra, para mim não. Só tem uma, Jesus. Imagina você, se fosse aí no mundão aí dos caras aí, irmão, os caras iam levar ele para as ideias, não ia ter nem conversa, irmão. E o negócio é por quê? Porque ele abusou do poder, é abuso de autoridade, irmão. Ele como rei, ele podia pegar o que ele queria. E avisaram ele, falou, qual a mulher? Aquela ali não, rapaz, aquela ali é a mulher de Urias. E um dia eu brincando com um jovem, pastor, ora por mim, eu quero uma unção diferenciada. Eu falei, então vem cá, Deus dá unção de Urias para ele. Não, Urias eu não quero não, pastor. Por que você não quer unção de Urias, rapaz? Um guerreiro que não, pastor, Urias foi corno, não quero não. Eu falei, não, mas ele foi, não é porque ele quis, é porque o rei foi mal, rapaz. Mas Urias foi um herói que não recebeu medalha. Todo mundo quer uma unção, e eu comecei a rir, falou assim, não, eu falei, rapaz, começa a estudar a história de Urias, irmãos. Já pensou, ele estava com a carta na mão, que iria acabar com a tua vida. Mas a fidelidade dele era tão grande, irmãos, que ele não abriu aquela carta, porque a ordem era para colocar ele na frente do campo de batalha e morrer. Então eu comecei a entender isso, irmãos, que existem níveis. E eu lendo a Bíblia, eu entendi o seguinte, que a vida toda nós ouvimos algumas pessoas falarem, não sei se você já ouviu, que para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, todo pecado é pecado. Não é verdade isso, irmãos. Existem níveis. Está na Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 19, quem vai falar isso é Jesus, tá? Se fosse outra pessoa que falasse, eu ia duvidar. Mas Jesus, ele vai olhar dentro do olho de Pilatos, e vai dizer assim, ó, pecado maior tem. Opa, pecado o quê? Pecado maior tem, Pilatos, quem me entregou para você. Ou seja, o teu pecado é grande, mas quem me entregou para você está no vinagre. O pecado dele é maior, porque a Bíblia vai dizer que existe pecados que é para a morte. E só existe um pecado que não é perdoado, e qual que é? Blasfemar contra o Espírito Santo. Você está entendendo? Porque a Bíblia vai falar de 370 classificação de pecado, cara. É pecado no pensar, pecado no falar, pecado no olhar, pecado contra o próximo, pecado contra o pai. Ah, só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É muito pecado, irmãos. E tem gente que pensa que pecado, o que é pecado? É adultério. O que é adulterar? Não, é quando o homem casado, uma mulher casada trai o teu marido, trai a tua esposa. Isso é a lei que diz, se o homem fosse pego em ato de adultério, tinha que ser o quê? Apedrejado. Olha, mano, como é que era a lei? Tinha que matar, mas olha o que a graça diz. Se em teu coração você desejar, já era camarada, está em adultério. Então a graça, ele exige mais que a lei. Só que a graça é o seguinte, não tem um telão mostrando o que você está pensando, mas aquele que te conhece, ele sonda o teu pensamento. Por isso que arrependimento é para nós. Arrependimento, eu vou pregar para aquele camarada para ele se arrepender do teu pecado. Ele só vai se arrepender se ele conhecer. Agora o ruim é você conhecer e continuar pecando. Por isso que o João Batista está pregando para a nata de Jerusalém, para os fariseus. Ele está pregando o quê? Arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. Ele está pregando para a nata, irmãos, para os fariseus, para os caras que conheciam o Torá. Ele está dizendo, se arrepende, rapaz. Vocês podem dominar o Torá e conhecer, mas os frutos de vocês são maus. Mas eu preciso se arrepender. Se arrepende, eu sei o que você falou hoje. Se arrepende, eu sei o que você pensou hoje. Se arrepende, eu sei para onde você olhou hoje. Você está entendendo qual é o nível que nós temos que ter? Arrependimento é todo dia, irmãos. E nós procurarmos a não fazer.
Porque se continuarmos fazendo, não é pecado, é iniquidade, é algo instalado, que já vira normal. É normal. Não fazer isso é normal. Tá dessa maneira é normal. Irmãos, eu tenho lá alguns problemas, e os problemas, eles surgem para ser resolvido. Pastor não resolve problema de ninguém. Porque tem gente, pastor, eu estou no problema aqui, resolve tu, o problema é teu. O que eu faço? Eu te oriento, eu te ajudo, mas foi você que se meteu no problema. Então você resolve o teu problema e venha conversar comigo para que você não possa gerar mais problema. Agora tem gente que faz o problema, pastor, vou te ligar para agora que o negócio está feio, ligo para o pastor. Comprei, pastor, um carro, e não é que o bicho era roubado, quem mandou tu comprar esse carro? Tu nem orou, não pediu para ninguém, não falou nada, conselho, vou lá e fiz. Ou o sobrinho do filho meu lá da igreja lá, que foi lá, comprou um Civic do cara, irmãos. E o Civic era dublê, 120 mil depositou, caiu no golpe, irmão. E aí o menino correto falou, tá vendo? Ajudar a obra tu não quer não, bem feito. Ajudar o reino tu não quer, tá isso aí que vai acontecer. Vocês é zoião, isso aí que toma, isso é bem feito para você aprender. E o menino é bem financeiramente, mano, ele e a mulher dele trabalham no banco aí, já estão no nível aí que de premiação, eles ganham 80 mil às vezes por ano, pastor. Deus honrando, né? Deus abençoando, e aí eu fico pensando, para que Deus honra uma pessoa desse jeito, irmão? Para poder honrar alguém. Você acha que Deus vai te dar muito dinheiro só para você ter dinheiro? Tem gente que tem tanto dinheiro que não sabe onde gastar. E ele não entendeu que esse propósito é que Deus está dando ele para ele servir alguém, porque ele vai morrer, irmão, e já era. As obras dele não vai falar mais alto, só que tem gente que quanto mais tem, menos ele faz. Geralmente, irmão, quem ajuda muito é aqueles que têm pouco. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar, mas tem gente que não consegue ser fiel nem no pouco. Tem gente que o nome dele devia ser mão amarrada. Só Jesus. Pastor ministra, outro fala sobre princípio de honra, sobre fruto de gratidão, sobre oferta. Aqui não, e está lá e ó, eu falo na igreja, Deus não está nem aí para o teu dinheiro, cara. Deus não quer o teu dinheiro, não precisa do teu dinheiro. Na verdade, o dízimo, ele é antes da lei e ele é depois da lei. Só que Malaquias capítulo 3, ali, o negócio do dízimo é estreito ali. Por quê? Porque ali Deus está batendo no sacerdote, que está pregando e eles não estão fazendo. E aí Deus, todavia vocês me roubais, e dizendo o que te roubamos. Deus repreendendo o sacerdote. Igual na época de Ezequiel, que estava na câmara escondida pecando. E Deus disse, você pensa que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo? E toma. Já que é para estabelecer, o que eu estabeleci para você, para o povo, também vale para vocês. Vocês têm que cumprir aquilo que vocês falam. Então, irmãos, Deus, ele nivela. Só que Saul ama a coroa. E aí, por isso que ele perde. O nível de pecado de desobediência é maior, porque Davi, quando ele adultera, o que ele faz, irmãos? Ele olha para Deus e diz, Deus, se quiser tomar a coroa, pode tomar. Se quiser tirar o reino, pode tirar. Agora, se eu posso pedir uma coisa para o Senhor, eu quero pedir. Não retires de mim o teu espírito. Ou seja, o que é mais importante para mim, Deus, não é a coroa. O que é mais importante para mim não é o trono. O que é mais importante para mim é a tua presença. Eu quero valorizar a tua presença. Eu quero sentir a tua presença, irmão, porque maior ou melhor do que qualquer dinheiro é a presença. Quem sabe um momento de dificuldade pode estar batendo na tua porta, mas Deus, Ele veio aqui nessa noite dizendo, a presença de Deus vai abrir caminhos. A presença de Deus vai colocar você no trilho que Ele quer. Você não está entendendo, tu vai mergulhar num nível que você nunca mergulhou. Tu vai vivenciar. Quem sabe você olha para a biografia de alguns homens, irmãos, como o herói da fé, e vê aqueles homens, Deus está dizendo, esquece. Aquele foi o tempo deles, agora é o teu tempo. Você não é Paulo, você não é Pedro. A tua sombra, quem sabe, não vai curar, cara. Mas eu quero que você veja face a face com Deus. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus como você nunca teve. Então Deus entendeu que alguém está valorizando a presença. Por isso que Deus vai colocar esse cara no trono. Quando Davi, irmãos, ele começa a reinar, Davi é o único rei que ele é ungido 3 vezes. Na sua casa, em Hebrom e em toda Jerusalém. Ele assume o reinado e vão lhe apresentar o tabernáculo. E falam, rei, dá para continuar desse jeito, o negócio está bom. Olha ali a pia de bronze, a mesa da propiciação, o candelabro está aqui. E é dessa maneira que nós vamos continuar. Porque tem gente, irmãos, que está cultuando. Tem pessoas que estão servindo a Deus com a pia de bronze, com a mesa da propiciação e com o candelabro. Pastor, o que é cultuar a Deus com esses utensílios? Vou te explicar. Pia de bronze é o lugar onde os sacerdotes se lavavam.
Fui no culto, pastor. Nossa, me senti lavado. Que culto foi aquele? Minha alma está lavada. Minha consciência está lavada. Nossa, vou andar essa semana pia de bronze. E tem gente que está servindo a Deus só com a pia de bronze. Outros, mesa da propiciação, lugar de intimidade, irmãos. Porque, irmãos, o maior sermão de Jesus foi na mesa. Não foi pregando nem ensinando, mas foi compartilhando. Ele senta e parte o pão e dá graça. E é isso que ele fez com seus discípulos. Judas está na mesa. Ele não tirou Judas da mesa, foi Judas que saiu. Por quê, irmãos? Porque no momento de intimidade não é todo mundo que fica. No momento de intimidade, quando começa a partilhar, irmãos, quem não tem a pureza, a sensibilidade de estar perto vai sair, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de providência. Então eu venho para o culto, estou me sentindo lavado, a providência de Deus está vindo sobre a minha vida, estou tendo uma comunhão e o culto está bom assim. Candelabro acesa quer dizer que a porta da igreja está aberta, porque o candelabro simbolizava as 7 igrejas da Ásia daquela época. Só que Davi, quando deu uma olhada, disse assim: tá bom, pia de bronze legal, mesa da propiciação, mas cadê a arca? Cadê a presença? Não dá para reinar sem a presença. Não dá para servir a Deus sem a presença. Não dá para manter o relacionamento sem a presença. Não dá para servir a Deus sem a presença. Não dá para vir num culto como esse, irmão, e não sentir a presença. Não falando sentir arrepião, porque um dia está no culto, nossa, pastor, sentiu um arrepião. Pode sentir, mas quem sabe pode ser até gripe. Não é? Deus não quer que você só se arrepia. Deus quer que você sinta algo maior. Deus, Ele quer que você mude o teu comportamento, as tuas ações, e te direciona no novo. Então, pastor, cadê a presença? Por isso que Deus, Ele ama tanto o teu povo, que às vezes Ele não pode enviar a tua cavode, que é o peso da tua glória. Davi disse: vamos buscar a presença. Só que tem gente querendo buscar a presença da maneira errada, irmão. E da maneira errada nós não conseguimos atrair a presença. Davi disse: vamos. Aí ele vai com o manto, pastor, com cedro, e vai com o carro de boi buscar a presença. Quando ele coloca a presença na arca, a galera está fazendo barulho, trazendo a presença com pressa. Você já viu que quem está com pressa só faz o que não presta? Ele está com pressa e disse: vão levar a presença. A Bíblia diz que quando cheira na era de Nacon, a palavra era de Nacon no hebraico significa lugar onde as coisas caem. No lugar onde as coisas caem, os bois tropeçaram. Os bois tropeçando, é Deus dizendo: para, senão eu vou matar todo mundo. Quando os bois tropeçou, a arca pendou. Aiô e Uzá tentou meter a mão na arca, e diz a Bíblia que eles morreram na mesma, porque presença também mata. Tem gente que não pensa que presença também mata. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, que Moisés vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus disse: Moisés, não vai a minha presença, o que vai é os meus anjos. Eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, mas a minha presença não vai. Moisés disse: eu não estou negociando, Deus, você não está entendendo. Sem sua presença eu não dou um passo, sem a tua presença eu não caminho, sem a tua presença eu não saio daqui. Aí Deus olha e fala: Moisés, quem não está entendendo é você. Eu não mando a minha presença, não é porque eu não amo vocês. Eu não mando a minha presença porque se eu mandar eu vou matar vocês, porque eu sou santo, eu sou puro. Não dá para minha presença caminhar desse jeito. Do jeito que você está, não dá. Deus não morreu por essa Israel que está aí. Essa Israel que está aí é uma Israel política, irmão. Orai pela paz em Israel. Eu oro. Só que olha para a Bíblia. Israel sempre guerreou contra os gigaseus, os heveus, os heteus, os amorreus, os filisteus. E agora? Contra Irã, contra Iraque, contra Ramá, contra... Por quê, irmãos? Por causa das vossas transgressões. Tem judeu lá dentro que até hoje não acredita que o Messias veio. Ah, pastor, é o povo escolhido. Israel é o relógio biológico. Nós estamos de olho em Israel. Tem uma profecia sobre ele, nós entendemos isso. Só que tem um detalhe: Jesus não morreu por Israel, Jesus morreu pela igreja. Aleluia. E você é o que, irmãos? Sou igreja de Deus. Por isso que em João ele disse: eu vim para os meus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não Graças a Deus por isso. Toda vez que eu leio isso, eu falo: glória a Deus, Senhor, porque sobrou para nós. Nós éramos um mato bravo, pastor. Nós estávamos fora do plano, mas Deus tem um plano até para quem está fora do plano. Aleluia.
Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todo quanto lhe receber, eu vou dar o direito de ser chamado filhos de Deus. E os filhos estão aqui nessa noite, glória a Deus por isso. Os filhos estão aqui nessa noite, glória a Deus por isso. E é para isso, e nós estamos aqui para carregar a presença. Mas de qualquer jeito não dá para levar a presença. De qualquer maneira não dá para levar a presença. Pastor, onde a presença de Deus está? A presença de Deus está onde você invoca o nome dele. Se você está dentro do carro, irmão, invoque a presença de Deus. Aleluia. Hoje de manhã eu preguei no culto que eu parei e disse, irmãos, Deus, ele está te vendo. Ele te viu quando você saiu da tua casa. Ele te viu dentro do carro hoje quando você fez uma oração. Quando eu falei isso, uma mulher deu um grito lá e começou a chorar. E aquele mover no culto, daqui a pouco ela veio e falou, pastor, antes de vir para o culto, eu faço Uber. Eu parei o carro e comecei a falar para Deus. E comecei a conversar com Deus. E quando você disse que Deus me viu lá, pastor, era Deus me dando uma resposta, dizendo, eu ouvi as suas orações, eu desci naquele momento para contemplar aquilo que você estava falando comigo, irmãos. Então posso dizer uma coisa para você, irmãos, o culto não é aqui, o culto começa na tua casa, o culto começou hoje de manhã quando você levantou, aleluia. Por quê? Porque tudo que vai determinar na tua vida é o que você vai fazer quando você levanta e quando você dorme. Quando você dorme, você fala com quem? Quando você acorda, você fala primeiro com quem? Com o céu ou com a terra? Se você falar com a terra, irmãos, amanhã a terra vai dominar a tua semana toda. Hoje é o primeiro dia da semana e vai determinar o que vai acontecer na sua semana toda. Então comece a falar com o céu. Comece a invocar a presença de Deus aonde você estiver. Você é a arca de Deus agora. A arca não habita mais dentro do caixote. Antigamente habitava porque tinha um vaso e dentro desse vaso tinha os componentes maná, tábua do mandamento. Não era isso? Que estava dentro do maná e a vara de Arão que havia florescido. 3 elementos dentro da arca que tipificavam a presença. Agora Deus escolheu uma arca andando e habitou dentro de você o que é a presença, que é o Espírito Santo de Deus. Então onde você vai, eu vejo a arca andando. Onde você caminha, Manoá, não é uma pessoa caminhando, não é a Amanda caminhando, não é o Michel caminhando, não é a Patrícia caminhando, não é o Fernando caminhando, não é a Maria caminhando, é a arca de Deus caminhando em Mauá. Você passa no shopping, alguém não está vendo, mas é a arca de Deus caminhando. Você precisa manar essa presença, irmão, porque a presença de Deus aqui no culto é fácil. Daqui a pouco chamar para orar, não mover, você chorar, falar em língua estranha, mas você precisa levar isso lá para fora, na escola onde você estuda, na faculdade aonde você está, é lá que a presença tem que estar com você. Minha filha Sara está fazendo psicologia na Fanamoca, e ela está dentro de um grupo de evangelistas chamado POX, e ela falou assim, pastor, falou para mim, pai, proibiram da gente falar de Jesus dentro da sala. Fomos para o ambiente, o pátio, que é o lugar onde nós temos o intervalo da escola, e lá nos ajuntamos e começamos a louvar. A diretora veio e falou, essa faculdade ela é particular, vocês começam fazendo isso aqui, daqui a pouco vai ter grupo de samba, de forró, não sei o que, não vou conseguir controlar, está proibido esse tipo de movimento dentro da escola. Ela chegou triste, falou, pai, o diabo quer parar nós e agora nós estamos desmontando e acabou. Eu falei, acabou nada. Ela falou, como não? Não deixa eu falar. Eu falei, a rua é livre, vamos para frente da faculdade, calçada ali, eu quero ver quem tira vocês da calçada. Calçada é pública, ali na rua, se for na calçada vai do outro lado, e faixa, e toma lá e deixa o pau quebrar, minha filha. Vocês foram chamados para poder fazer diferença. Ela falou, boa ideia. Estão lá, irmão, rompendo, estão lá falando de Jesus, louvando, orando, sabe, trazendo as pessoas. Eu posso orar por você, eu posso ser bênção na tua vida, eu posso ser bênção para a tua casa, para a tua família, porque é para isso que Deus te chamou, irmãos. Deus te chamou, foi para você produzir algo maior dentro de alguém, para incentivar alguém a continuar fazendo aquilo que Deus determinou. Por quê, irmãos? Porque pregar não é dom. Tem alguém que veio falar para mim, pastor, eu não tenho o dom da pregação. E eu falei, mas pregar não é dom? Não tem nada a ver. Aí eu tenho o dom do louvor. Louvor também não é dom. Não, eu tenho o dom de tocar bateria. Tocar bateria também não é dom. Não é não, pastor, não confunda dom com talento. Para alguns Deus deu alguns talentos. Está lá a parábola dos talentos. Talento é uma coisa, dom é outra. Dom são 9. Dom da ciência da palavra. O dom da palavra. O dom de cura, né? O dom de maravilha. O que é maravilha? Não tem braço, orar e nascer braço onde não tem. Então são dom de falar em línguas, o dom de interpretar a língua, o dom de visão. Você está entendendo o que é dom? Dom é isso. Ah, eu louvor, o talento que Deus te deu,
que você está exercendo dentro da casa de Deus, junto com os dons que Ele vai te dar, de falar em língua, entendeu? O dom da palavra, o dom da ciência da palavra. Mas pregar não é dom, pregar é obediência. Pregar é obediência? É. Jesus disse, ide por todo mundo. Está no imperativo, é para ir. Se não for, está debaixo de desobediência. Pregar é obediência. Eu posso pregar porque eu sou a arca de Deus aqui na terra. Davi disse, vou buscar a presença, for de qualquer jeito, a arca pendou. Deus disse, se der mais um passo eu mato todo mundo. Davi disse assim, eu sei como eu vou carregar a presença. Eita, nem sei que hora que é. Já está indo. Quando a mensagem é ruim, olha irmão, já está dando a hora. Quando me dá mais 5 minutos, diga glória a Deus, irmão. E foi muito fraquinho, eu já sei que é 3, eu já acabo. Ele foi buscar agora, o que ele faz? Ele vai preparar o sacerdote, pastor. De carro não dá. Então eu não preciso ter pressa. Eu entendi que eu não preciso ter pressa. Então ele vai, agora ele não está com a coroa. Agora ele não está com o manto real. Ele está com uma estola. Eita, um roupão de adorador, sem coroa, sem nada. Chama o sacerdote e diz, agora nós vamos devagar. Vamos lá buscar a arca que ficou na casa de Obed-edom. Por quê, irmão? Porque Jerusalém está mais de 20 anos sem saber o que é presença. Já pensou, irmão? Você caminhar mais de 20 anos sem a presença, conhecer o Yahvé, conhecer Deus e não ter a presença. Já pensou você está no culto aqui sem a presença? Irmão, não pode, culto sem a presença não é culto, é reunião. Não, eu vou para uma reunião, aí é reunião. Agora, presença é culto. Presença é manifestação, igual hoje, língua estranha, louvor, adoração. É presença de Deus. Eu quero que você saia daqui encharcado debaixo da presença. Glória a Deus, presença mesmo é invocar o nome do Senhor. Eu lembro até o dia que eu recebi o dom de falar em línguas. Nós falamos batismo com o Espírito Santo, né? Fui batizado com o Espírito Santo, pastor. Aceitei Jesus dia 17 de janeiro de 2001. Era uma quarta-feira. Quarta-feira, irmão. No domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Deus me selou. Domingo à noite. Irmão, que negócio foi aquele? O interessante é que na quarta, quando eu entreguei a vida para Jesus, e aí eu fui no culto na sexta, vi o povo falando em língua, falei, que negócio é esse? Falei, irmã, esse negócio aí? Falei, tem que dar glória, esse negócio aqui tem que dar glória, tem que buscar. Eu falei, então deixa comigo. Eu, glória, glória no culto, glória, não ouvia louvor, não cantava, não lia a palavra, era só glória, glória a Deus, glória, aleluia, glória, e pau quebrando na minha glória, glória, glória. Fizeram uma reunião com o pastor, falou, pastor, esse dia não dá para cultuar, você não para de dar glória. É o culto todinho ali, glória, glória. Jesus foi crucificado, irmão. Eu, glória a Deus, glória, glória. E só glória. Não ouvia a palavra, não ouvia nada. Eu queria buscar o dom. O pastor fez uma reunião comigo no final do culto. Eu lembro, era um sábado. Falou, meu filho, senta aqui. Eu, glória a Deus, pastor. Glória. Glória. Ele falou, calma aí, rapaz. Para de dar glória só um pouquinho. Me ouve aqui. Eu falei, não, pastor. Aleluia, glória a Deus. Pode falar. Ele falou, meu filho, primeiro você vem para o culto. Nós vamos louvar a Deus. Aí depois nós vamos ler uma palavra. Aí quando você sentir, aí você dá glória. Eu falei, mas pastor, eu sinto toda hora, aleluia. Pastor, vivia uma vida miserável, pastor. Eu fui usuário de crack, 8 anos viciado no crack, na maconha. Estava dentro da biqueira, pastor. Agora não tenho vontade de nada, de fumar, de beber. Eu só tenho vontade de dar glória, pastor. Aleluia. De quarta-feira para cá, eu sinto um fogo dentro do meu coração. Eu não sei te explicar o que é isso. E uma irmã falou que para mim falar nessa língua, eu tenho que dar glória. Então deixa eu dar glória. Ele falou, meu filho, tá bom, continua dando glória. Não liga para o povo, não. Aí no domingo, Deus me sela com o Espírito Santo, irmão. Me batiza, me dá o dom. Eu só queria falar em línguas. Aí acabou, irmão, não queria falar mais em português. Aleluia, Jesus. Eu não sei como você foi batizado, irmãos, mas eu naquele domingo, o culto acabou e eu falando em línguas, falando em língua. Vamos para casa, minha esposa colocou a janta, eu na mesa, ela janta, eu te canto remacia. Vamos dormir, irmãos. Ela do lado, amor, vai dormir, eu meia-noite, só queria falar. 2 horas da manhã, eu língua estranha, 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas, o dia raiando, e eu da cama, pastor, o que é isso? É presença. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas nessa noite Deus está dizendo, eu preciso te levar novamente ao primeiro amor. Eu preciso resgatar dentro de você a fome de buscar a presença de Deus. Não é que você está educado, você está frio. E você já viu, irmão, esses bancos aí são confortáveis. Você sai daqui,
Você fica na Netflix, assiste série, tudo danado. Mas no culto vem, às vezes dá um sono da miséria. E um cansaço. E às vezes você não vê a hora de ir embora. O que é isso, pastor? Aqui é guerra, irmão. É guerra. Vocês não têm noção no mundo espiritual o que está acontecendo agora. É Deus querendo renovar nossa força e os demônios querendo bloquear. Mas os demônios não são maiores do que a presença de Deus. Os demônios não são maiores do que a glória de Deus. Então sacode aí essa mão e começa a adorar a Deus nessa noite. Oh glória! Fala até inglês agora. Come on, Rio, let's go. Eita, let's go. Estou mandando inglês agora. Só não pode The King, The of the Power, porque senão já virou até meme, né? Mas o resto pode tudo. Jesus. Oh, aleluia. Então nós temos que ser portador do que, irmãos? Portador da presença. Tu lembra do dia que você entregou a tua vida para Cristo? Aleluia. Tu lembra daquele dia? A chama não pode se apagar. Por isso que Amós, ele profetizou. E ele estava temendo o que ia acontecer com nós. O que está acontecendo nesses últimos dias. Eis que haverá fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas, irmão, enquanto eu estou pregando aqui na China, tem uma fila, irmãos, que tem pessoas que ficam um ano para ler um versículo da palavra de Deus, porque eles não podem ter a Bíblia. Isso é liberado um lugar, e você tem a palavra toda hora. Você tem o contato toda hora para ter a presença, enquanto tem gente chorando só para ler um versículo da palavra de Deus, esperando um ano. Eles ficam aguardando um ano, remoendo um versículo, só um versículo o ano todo, dizendo: eu não vejo a hora de ler o próximo. Eu não vejo a hora de ler o próximo versículo. Mas nós não, irmão, nós estamos no Brasil, ainda estamos debaixo ainda, irmãos, dessa graça que nos envolve. Porque tem gente dizendo: nossa, a coisa está feia. Eu não estou nem aí para Lula, eu não estou nem aí para Bolsonaro, eu não estou nem aí para ninguém. Eu estou aqui para a presença, pastor. Eu estou afim de Deus. Alguém perguntou para mim essa semana: pastor, tu é direito ou esquerdo? Eu falei: eu sou do céu. Mas quando chega lá em cima, eu viro para a direita. Na esquerda eu não posso, irmão. Porque a Bíblia diz que 10.000 cairão ao teu lado e 1.000 à tua direita, mas você não vai ser a ti. Tinha 2 ladrões, irmão. Um estava do lado direito, outro do lado esquerdo. Mas o que foi salvo era o que estava do lado. Está vendo que a Bíblia só fala de direito, irmão? A Bíblia vai dizer que Jesus foi com o discípulo e a noite toda ele não pesca nada. Jesus, está tudo errado. Lança a rede do lado direito, não do esquerdo. Esquerdo não tem nada que presta. Lança o direito, que lá você vai pegar muita coisa. E eu estou falando de Bíblia aqui, não estou falando de outra coisa não. Às vezes a direção ela está errada. E Deus está dizendo: eu vou te dar uma direção daquilo que tu pensa ou imagina. Direcionamento é pensar no próximo. Não trata-se de partido nem nada, é pensar no bem-estar de cada um. E o que Jesus ele quer, irmão, é nos unir como igreja. E nós só vamos vencer se nós tivermos a presença. Se o Brasil estiver debaixo da presença, irmão, não vai ter para o capeta, não vai ter para o demônio, não vai ter para ninguém. Esse dia disse que o irmão estava orando aí na igreja, e pôs a mão na cabeça, está filmando, não sei nem se vão, perigoso me bloquear no Instagram, em tudo que é lugar, mas é verdade isso aí. Botou e manifestou, falou: quem está aí? Ele: Alexandre de Moraes. Sai em nome de Jesus, é legião. Falei: rapaz, tem legião que vem que não é para acabar com tudo, né, irmãos? Mas em nome de Jesus está repreendido, irmão. Qualquer espírito contrário que venha bater a nossa vida ou nos desmoralizar contra toda a ferramenta. Então, irmãos, entenda uma coisa: vou carregar a presença? Vou. Davi vem agora com o sacerdote e pega a arca, põe no ombro do sacerdote, e o texto diz que eles estão dando 6 passos, e no 7º eles estão parando para sacrir. Eles não estão com pressa, porque o importante, anote isso aqui, o importante não é a velocidade, é a direção. Não precisa ter pressa. Vá na direção que Deus quer que você esteja. Você não precisa ter pressa de novo. Se você estiver debaixo da direção, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E Davi está chegando, irmãos. Aonde que ele está chegando? Em Jerusalém. E quando ele está chegando em Jerusalém, pastor, ele vai cantar um dos salmos mais lindos da Bíblia, porque ele está com a arca. E esse salmo ele foi cantado dentro de Jerusalém. Quando ele está na porta de Jerusalém, Mical está na janela dizendo: olha como é que ele dança. Davi está tomado, irmão. Davi está bailando. Tem gente que não gosta, de vez em quando eu dou um eita Jesus amado. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, irmão. Aleluia. Você não gosta, eu respeito. Você já viu que cada um aqui adora um jeito? Mas quando tu vai no encontro, como é que tu fica? Descabela, joga. Falei: que negócio é esse? É presença.
Na igreja também, quando você vem aqui, vem para o altar para orar, tocar, você chora, levanta a mão. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que enquanto prega só mexe a sobrancelha, glória a Deus. Mas está sentindo a presença, tá bom. Cada um é de um jeito, e Davi está bailando, então deixa ele bailar. Deixa o menino rodar, roda. Deixa o menino, está lá dançando, irmão. Ele está dançando, e Micael, o que é isso? Dança igual um vadio, ele está cheio da presença. E cheio da presença, ele começa a cantar um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele vai começar a cantar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, porque entrará o Rei da Glória. Os que estavam em cima do muro, está escrito, estavam em cima do muro, dizia: mas quem é este, o Rei da Glória? Porque 20 anos Jerusalém não sabia o que era a presença. Davi disse: o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, este é o Rei da Glória, e entrará o Rei da Glória. Salmo de número 24. Irmãos, a glória está entrando, a glória está invadindo Jerusalém, e Jerusalém nunca mais vai ser a mesma. Agora eu encerro e aplico isso para a tua vida. Olha o que Davi está cantando: e entrará o Rei. Você lembra do dia que o Rei da Glória entrou na tua vida? Você lembra do dia que o Rei da Glória entrou? No dia que ele entrou, a tua vida nunca mais foi a mesma. E ele está dizendo: eu estou aí. Aonde o Rei da Glória entra, irmão, a história muda. Vocês estão lembrados do dia que ele entrou em Betânia, irmãos? Ele entrou em Betânia e tinha 4 dias que Lázaro estava sendo enterrado. Mas o Rei da Glória está entrando em Betânia. Deixa eu dizer uma coisa: eu não sei qual é a Betânia da tua vida, eu não sei qual é o problema da tua vida, mas o Rei da Glória está dizendo: eu estou entrando lá. Enquanto você está adorando a Deus, eu estou entrando lá no teu poeta. Levanta a mão lá em cima, só quem veio receber. Eu estou entrando lá. Eu estou entrando lá. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar por vocês. Quero chamar o músico para tocar. Minha esposa vai louvar um louvor aqui e eu vou orar pela vida de vocês. Obrigado por me suportar alguns minutos aí.